Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja no controle da sua vida nesse dia de hoje, esse dia maravilhoso ao qual o Senhor preparou, né, para nós estarmos aqui ouvindo e falando da palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar uma mensagem no seu coração. Está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19 em diante, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Meu querido, vou parar por aqui para que você possa entender a palavra do Senhor. Balaque tinha contratado a Balaão, pagado a ele para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque faz as suas, prepara ali os holocaustos. Balaão oferece ali, os holocaustos. E quando chega a hora dele profetizar, ele olha para o deserto e vê aquele povo, colocado em ordem como o Senhor tinha colocado, e ele começa a abençoar o povo de Israel, ele começa a contemplar a glória de Deus sobre Israel, ele começa a contemplar aquele povo que estava ali cheio do poder de Deus, que estava ali sendo abençoado pelo Senhor. Então Balaque se levanta contra Balaão, e fala com ele: eu te contratei foi para amaldiçoar e não para abençoar este povo. Mas Balaque, ele vem e fala: como posso eu amaldiçoar se o Senhor os abençoou? Como posso eu profetizar contra eles se é o Senhor é com eles? E contra, com minhas palavras dizendo, e contra você, Balaque. E contra você está o Senhor. Não adianta você querer amaldiçoar esse povo. Não adianta você querer o mal deste povo. Se o Senhor desejou abençoar esse povo. Se o Senhor ele tinha uma promessa sobre este povo. Quando ele fala aqui que ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Deixa eu falar, tinha um propósito sobre a vida de Israel desde quando ele saiu lá do Egito. Tinha um propósito desde quando ele entrou lá no Egito. Tinha um propósito quando ele fez uma aliança que ele fez a Abraão. Você está entendendo? Quando Balaão ele vai amaldiçoar, a Israel, ele não sabe, ele não entende que há um propósito muito maior em tudo isso, que há um propósito enorme sobre toda aquela situação, e ele achou que por míseras moedas, por míseras quantidade de ouro, e ele não sabia que o Senhor é aquele que tem ouro provado, que nós devemos pegar dele, provar dele, ouro, pegar dele ouro provado, pelo fogo, ouro mais fino, mais refinado, porque o ouro e a prata é do Senhor. Então Balaão vai ali para amaldiçoar, aquele povo, mas sem entender que atrás daquele povo, eles vinham carregando uma promessa. Aquele povo vinha carregando, um poder de Deus. Aquele povo vinha carregando uma aliança, aleluia, louvado seja Deus, abraâmica, um projeto a qual o Senhor tinha de salvação, e aquele povo vinha trazendo. Então Balaão ele não sabia e foi ali para amaldiçoar aquele povo, mas o Senhor ele se levantou naquele lugar e falou através de Balaão para que o povo filisteu, para que o povo ali moabita, para que o povo ali entendesse que eles, o povo de Israel era um povo abençoado pelo Senhor. Era um povo a qual o Senhor tinha elegido, um povo a qual o Senhor tinha escolhido. E se eles não saíssem da frente, seriam destruídos totalmente. O que acabou acontecendo. Eles não se prevaleceram contra Israel. Eles até tentaram se misturar no meio, mas quando Israel volta e se purifica e volta aos caminhos do Senhor, a promessa continua, a promessa ela dá andamento. Então Israel entra na terra prometida como o Senhor tinha prometido, mas eu quero ir mais a fundo. O Senhor dá sequência, o Senhor ele volta, o Senhor ele não se esquece de nada que ele fez, porque ele fala que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, e ele dá sequência, e ele dá sequência, e ele levanta ali Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, levanta Jesus Cristo como salvação no meio da terra, descendência de Abraão. Deixa eu te falar, nós falamos, descendência de Davi, Davi é descendência de Abraão. Então vamos lá,
né, a promessa ela dá continuidade, então não tinha jeito de amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era um povo escolhido, porque aquele povo era um povo elegido do Senhor. E por isso essa palavra, né, o Senhor ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não tinha arrependido de ter escolhido Abraão. O Senhor não tinha se arrependido da aliança que ele tinha feito com Abraão. O Senhor ele não tinha se arrependido de ter elegido a Abraão e ter dado a ele a herança e ter dado a ele em possessão todas aquelas coisas. E ele veio dando continuidade através de Jacó, de Isaac, veio dando as continuidades até chegar no Senhor Jesus Cristo e hoje, né, firmado pela fé, somos filhos de Abraão pela fé, somos filhos do Altíssimo pela fé, somos filhos herdeiros e cordeiros com Cristo pela fé. A promessa e a aliança continua para mim e para você. Ninguém pode te amaldiçoar se o Senhor te abençoou. Ninguém pode te amaldiçoar se o Senhor te elegeu. Não há maldição, não há obra de macumbaria, não há oferenda que seja pago, não há valor que seja pago. Se o Senhor te abençoou, que venha te pôr por terra, porque foi o Senhor quem te elegeu. Antes de fazer qualquer coisa, tem que ir lá e perguntar ao Senhor se pode. Antes de tocar, tem que pedir permissão a Deus se pode. Está lembrado de Jó, meu irmão? Jó era um homem reto, temente a Deus, né, que não tinha falta de nada, porque eu acho que adorar a Deus, servir a Deus, adorar até eu não vou falar não, mas buscar a Deus na prova é fácil, porque você está em necessidade. Mas buscar a Deus, adorar a Deus, né, servir a Deus, buscar a face do Senhor, quando tudo está bem, quando o dinheiro está sobrando, quando você tem carro, casa, né, mulher, família, esposa, uma vida feita, aí é difícil, porque tudo está sobrando. Aí é que nós temos que ser cristãos de verdade, né? Aí é que é a hora que nós devemos buscar o reino dos céus, né? Com firmeza, para que nós não venhamos esfriar. E Jó fazia essa diferença. Foi por isso que o inimigo, né? Foi lá e estava vendo aquela situação. Falou assim, não, vamos pôr ele à prova então, né? E com a permissão de Deus, Deus permitiu tocar e tirar tudo. Mas o Senhor deu a Jó em dobro e fez dele um homem honrado, e fez dele um homem exaltado. Por quê? Porque ele não murmurou, porque ele não negou a face do Senhor, porque ele não se voltou contra o Senhor, porque ele tinha temor no seu coração. Então, antes de qualquer coisa, saiba você que se Deus tem um propósito com você, o inimigo não toca. Se Deus tem um propósito na sua vida, se você é descendência de Abraão pela fé, meu querido, não há oferta, não há obra de macumbaria, não há orixá, não há umbanda, não há qualquer entidade que possa, né, se levantar contra você, não há ninguém. Não estou aqui para falar mal, né? Estou falando assim para citar situações de obras, né, malignas, né? Então, estou dizendo a você, não há nada, não há dinheiro nesse mundo que pague, que corrompa a aliança que Deus tem com você. Amém, meu querido? Fico com essa palavra nesse dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida, né? Tenha um dia abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus.